Fundos imobiliários é uma das melhores opções para a gente poder receber aluguel todos os meses, mesmo sem ter imóveis. E eu digo que é uma das melhores opções justamente por isso. A gente pode começar a investir com menos de R$10 e já no próximo mês receber dividendos referente ao número de cotas. Eu nem tô falando aqui que comprar imóvel para alugar seja um tipo de investimento ruim. Eu só tô falando que para a maioria dos brasileiros é uma barreira de entrada muito grande. Você tem que comprar o terreno, construir a casa para depois achar um inquilino e começar a receber dividendos. Ou de repente você financia aquele apartamento e assim que você pegar a chave do apartamento, você pode estar alugando para receber dividendos. Só que investimentos em fundos imobiliários têm algumas vantagens. Por exemplo, você não precisa ficar correndo atrás de inquilino. Outra vantagem também é que os proventos vindo de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Já em um imóvel físico, você tem que pagar imposto de renda sobre o que você recebe daquele aluguel. Então são algumas vantagens, mas a principal vantagem de fundos imobiliários é justamente isso. A barreira de entrada basicamente não existe. Basta você abrir conta numa corretora ou banco e corretora, né, tipo C6, Inter, que com menos de R$10 você já vai poder fazer o seu investimento e no próximo mês receber dividendos. E eu criei esse canal aqui justamente para ajudar você, iniciante em fundos imobiliários, porque eu tô compartilhando a minha trajetória. Comprei vários cursos de grandes players do mercado sobre investimentos em fundos imobiliários e comecei a minha carteira aqui no canal fazem 7 meses. Comecei do zero e todos os meses eu tô postando um vídeo aqui de todos os aportes que eu tô fazendo, aquele fundo que eu tô ganhando, aquele fundo que eu tô tomando prejuízo. Por isso que é legal que você acompanhe meu canal, uma pessoa comum investindo em fundos imobiliários. Bom, separei uma lista aqui com 9 fundos imobiliários, base 10, que você pode estar colocando na sua carteira ou de repente estudando para pensar em colocar na sua carteira. São fundos imobiliários que tem alguma vantagem, ou tá descontado no valor da cota, ou paga muitos dividendos, ou soma essas duas vantagens. Mas são fundos aqui que você pode estar pensando em colocar na sua carteira. Eu tenho alguns critérios que eu faço avaliação antes de montar essas listas para trazer aqui para vocês. O primeiro critério que eu levo em consideração é o P sobre VP. Qual que é o valor daquele fundo? Principalmente pensando em fundo imobiliário de papel, o ideal é que o P sobre VP esteja menor do que 1. Porque basicamente quando você compra um fundo de papel, você está comprando CRI, que nada mais é do que dívidas do setor imobiliário. Então quando é um fundo de papel, fica muito complicado de você comprar quando o P sobre VP está muito acima de 1. Dividend yield também é algo muito relevante para você poder analisar um fundo imobiliário. Afinal de contas, a nossa taxa Selic ainda está alta e não compensa você entrar no mundo da renda variável para ficar muito longe da Selic. Obviamente, tudo depende da sua estratégia, mas na maioria das vezes, o que eu recomendo é um fundo imobiliário que paga no mínimo 7% de dividend yield. Liquidez diária também é algo muito importante para que você entenda, principalmente para quem vai investir mais dinheiro. Para quem está começando, liquidez diária não é um fator tão relevante, mas eu considero que R$100 mil de liquidez diária já seja o suficiente para você poder comprar e vender sempre que for necessário. O número de cotista também é algo que você deve colocar aí na balança. Eu considero entre 15 e 20 mil um número legal de cotistas. Obviamente existem fundos com 100, 200, 300 mil cotistas, mas pelo menos entre 15 e 20 mil é o mínimo que eu recomendo para você avaliar um fundo imobiliário. Outra questão importante é se o fundo veio pagando dividendos de forma recorrente nos últimos meses, para que você tenha uma previsibilidade de quanto você vai receber mensalmente de dividendos, porque daí você já vai saber quanto você vai conseguir aportar todos os meses só de dividendos que você recebe. Vacância é algo muito importante, principalmente para aquele fundo do tipo tijolo, galpões logísticos, shoppings, esse tipo de fundo, renda urbana também, é importante que você saiba a vacância, porque isso pode impactar tanto nos seus dividendos quanto no preço da cota. E separando tudo isso, eu criei essa lista aqui para vocês com 9 fundos imobiliários, base 10, que você pode estar estudando para colocar na sua carteira. 2 desses fundos eu já tenho na minha carteira e tem um aqui que eu estou estudando, possivelmente no próximo mês ele vai entrar na minha carteira também. Primeiro fundo dessa lista aqui é um fundo que eu tô analisando para colocar na minha carteira. É o Mana 11. A cotação atual está em 9,51, dividend yield nos últimos 12 meses reaplicando os dividendos está em 14,05%, P sobre VP está em 0,97%, ou seja, está um pouquinho descontado ainda. Liquidez diária R$178 mil nos últimos 30 dias. Valorização da cota nos últimos 12 meses, 5,94. É um fundo extremamente novo que foi lançado aqui, ó, no mês 8 de 2022. Tem pouco mais de um ano, é um fundo realmente muito novo, tem pouco mais de um ano. Lembrando que todas as informações desse vídeo aqui eu tô coletando do site Investidor 10, que é uma plataforma muito boa para a gente poder analisar fundos imobiliários.
eu utilizo o Investidor 10 e Status Invest para fazer as avaliações dos fundos imobiliários. Tipo de gestão ativa, número de cotistas, assim como eu disse, é um fundo muito novo, ó, 3.936, e é um fundo do tipo papel. Olha só, eu acabei de abrir o relatório gerencial do fundo, aqui a gente consegue ter muitas informações além do site. Nessa parte a gente consegue ver a rentabilidade do fundo, que pelo menos no último ano, né, o fundo só tem um ano basicamente, ele bateu tanto o CDI quanto o IFIX, uma rentabilidade bem acima, considerando essa queda brusca que teve aqui no IFIX, aqui por volta de março de 2023. Na parte de baixo aqui da composição da carteira, a gente consegue ter alguns dados interessantes também. E aqui a gente consegue ver, ó, 99,3% da carteira está em recebíveis imobiliários e apenas 0,7% em corporativo. Aqui nos indexadores, a gente consegue ver que 56,7% está em IPCA+, que seria inflação mais 8,7%. E 43% está em CDI mais 3,6%. Então, com a taxa Selic alta, o fundo se sai relativamente bem, porque ele tem 43% aqui em CDI mais 3,6%. Caso a inflação aumente, ele vai se sair bem também. É um fundo bem equilibrado. Historicamente falando, sempre que a taxa Selic baixa, a inflação começa a aumentar novamente. Inclusive, a taxa Selic alta é justamente para conter a inflação. Então, possivelmente aqui com essa tendência de queda da Selic, esse fundo aqui pode se valorizar, porque a inflação com certeza vai começar a aumentar. Mas lembrando, esse vídeo aqui não é uma recomendação, é uma sugestão para que você estude, talvez esse fundo aqui pode ser interessante. Eu estou seriamente pensando em colocar esse fundo na minha carteira. Eu vou estudar esse fundo de forma um pouco mais aprofundada. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo com todos os detalhes do fundo. Mas ele pode se dar bem aqui, ó, tanto com a inflação quanto com o CDI. Aqui embaixo a gente consegue ter acesso aos CRIs e também outros fundos aqui que o fundo imobiliário investe. Então acesso ao relatório gerencial. Eu só dei um exemplo aqui no Mana 11, eu não quero que esse vídeo fique longo. Depois tem o CPTS 11, que é outro fundo aqui, base 10 agora, né? Teve um desdobramento de cotas. Então quando você acessa o Google e vê aquele gráfico em vermelho lá, não é desvalorização da cota, sim o desdobramento. Ou seja, o fundo foi dividido por 10. Então, basicamente, a pessoa que tinha uma cota naquele momento passou a ter 10 cotas e por isso que ele está no base 10. Ele estava na casa de R$ 87,00 e agora está na casa aqui de R$ 8,70. Mesma coisa, ó, preço da cota, dividend yield últimos 12 meses, reinvestindo os dividendos, P sobre VP, liquidez diária, valorização da cota, número de cotista e tipo de fundo. E para ajudar vocês, eu criei essa tabela aqui com todos os fundos base 10, que são ótimos fundos imobiliários, cada um com uma característica, com uma vantagem e outra desvantagem, então você precisa avaliar. Eu sugiro que você entre ou no Investidor 10 ou no Status Invest para que você tenha a informação atualizada assim que você estiver vendo esse vídeo. Assim como eu mostrei, Mana 11, esse fundo possivelmente vou colocar na minha carteira. CPTS 11, VGA 11 é um fiagro, eu não tenho nenhum fiagro na minha carteira, também é uma possibilidade de eu colocar. O valor da cota está em 9,46, P sobre VP 0,99, ou seja, basicamente no valor justo. Dividend yield nos últimos 12 meses reinvestindo está 17,76%, muito bom. Liquidez diária 5,3 milhões, número de cotista 138 mil. VIUR11 é um fundo de papel, tá com preço de 7,92, 0,88% P sobre VP, dividend yield está em 10,9%, liquidez diária 387 mil, número de cotistas 42 mil. XP SF11 é um FOF, fundo de fundos, preço está em R$ 8,05, P sobre VP 0,92, então ele tem aqui pelo menos 8% de margem para a valorização da cota, dividend yield está em 11,3%, liquidez diária 567 mil, e número de cotistas 47 mil. Galg 11 é um fundo de logística 9,25, P sobre VP 1,01, fundinho que está um pouco caro, mas esse P sobre VP aqui para fundo de tijolo não deve ser levado 100% em consideração, porque a maioria dos fundos de tijolos estão vendendo os seus imóveis com P sobre VP muito maior do que esse que a gente consegue encontrar. Então aqui eu arriscaria, se você tiver espaço na sua carteira para um fundo de logística, faz sentido pagar 1,1. Obviamente, se você fizer análise aí, porque esse P sobre VP para fundo de tijolo não faz muito sentido. Dividend yield 10,68, 1,3 milhões, liquidez diária, 71 mil cotista. BTCI11 é um fundo de papel, o preço da cota está em 9,97, 0,97, ou seja, 3% abaixo do valor justo, 12,44% de yield, 2,2 milhões, liquidez diária e 98 mil cotistas. Depois tem o fundo MXRF11, é o fundo de papel que basicamente todo mundo conhece. O preço hoje está em R$ 10,92,
P sobre VP 1.09, ou seja, tá 9% acima do que deveria. Na minha opinião, esse fundo não tá valendo a pena nesse preço que está sendo negociado. Eu tenho 260 cotas desse fundo e o meu preço está em 10,28. Dividend yield está em 12,17, liquidez diária 12,8 milhões de reais e número de cotista 953 mil. Quase 1 milhão de cotistas nesse fundo imobiliário. É o maior fundo da bolsa em número de cotistas e um dos maiores em valor de patrimônio também. E o último fundo aqui é um FOF também, KISU11, preço da cota está em R$ 8,56, P sobre VP está em 0,9, ou seja, tem 7% aí de espaço para valorização. Dividend yield está em 10,48, um ótimo dividend yield. Liquidez diária está em 753 mil reais. Número de cotistas, 123 mil. Eu falei que seriam 9 fundos, mas eu coloquei mais um aqui, que é o fundo que eu também tenho na minha carteira. VGIR11, um fundo de papel. Valor atual está em 9,93. P sobre VP está em 1,03. Dividend yield nos últimos 12 meses, 15,4. Liquidez diária, 4,7 milhões. E número de cotista, 219 mil. Eu tenho esse fundo VGIR11 e o meu preço médio está em 9,39, se eu não me engano. Tenho 160 cotas e tenho o MXRF11, 260 cotas, no preço médio de 10,28. Esses dois fundos eu parei de comprar porque o P sobre VP está um pouco acima aqui. E são fundos de papéis onde a gente tem que respeitar o P sobre VP. Atualmente a minha carteira está distribuída dessa forma. Todos esses fundos, número de cota, o preço atual, o meu preço médio e aqui a distribuição da carteira. Quero saber a sua opinião, que nota você dá para minha carteira de 0 a 10, lembrando que eu sou iniciante, são 7 meses investindo, o meu objetivo é chegar a R$300 em renda passiva até o final desse ano. Tem 3 meses, eu acredito que eu vou conseguir sim. No último mês eu já recebi um total de R$ 252,60, aqui tá a escadinha dos proventos, ou seja, dos dividendos que eu fui recebendo no longo dos meses aqui. Agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa lista aqui de 10 fundos imobiliários, base 10, que você pode estar colocando na sua carteira pensando em começar a investir. Viu como não precisa de muito dinheiro para você já receber dividendos no próximo mês? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Esse canal aqui é muito novo, eu peço que você me ajude divulgando, compartilhando com seus amigos. Sempre deixe um comentário para o YouTube ir divulgando esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser ter acesso a essa planilha que eu utilizo para gerenciar os meus investimentos, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu mostro como você pode baixar e alimentar a planilha 100% grátis. Até o próximo vídeo, fica com Deus, até mais.